Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso canal, no seu canal, onde nós vamos estar falando, de mais um vídeo muito interessante, a Cabala e o Novo Testamento. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, tá? Deixe seu like, faça os seus comentários, que é muito importante para nós. Então, vamos começar o nosso vídeo? A Cabala e o Novo Testamento. Que ensinamentos nos trará? Que reflexão deixará para nós nos dias atuais? Espero que vocês fiquem nesse vídeo até o final para receber todo o material, receber todo o ensinamento que vai melhorar a vida de vocês e muito. A Cabala é uma tradição esotérica judaica que explora as leis espirituais por trás da criação e da vida. Muitos estudiosos sugerem que os ensinamentos do Novo Testamento têm influência cabalística, refletindo temas de espiritualidade, luz e a jornada da alma. A Cabala foca na união entre o divino e o humano, ideias também presentes no cristianismo. O propósito desta apresentação é explorar as possíveis conexões entre a Cabala e os textos do Novo Testamento, analisando paralelos em temas e símbolos espirituais. O Novo Testamento da Bíblia, embora central ao cristianismo, apresenta várias ideias que podem ser interpretadas à luz da Cabala. Essa apresentação busca explorar as conexões entre essas duas tradições e a importância da Cabala na compreensão das profecias bíblicas, com foco nos eventos e sinais atuais que indicam o cumprimento de profecias antigas. Esse estudo busca explorar como a Cabala ilumina o entendimento das Escrituras e o cumprimento das profecias em tempos atuais. O conceito de Deus no Novo Testamento e na Cabala. Na Cabala, Deus é visto como Ein Sof, o infinito, incognoscível, além da compreensão humana. Esse conceito ressoa com o que Jesus descreve no Novo Testamento. Deus como Espírito invisível e todo-poderoso. Em João 4,24, Deus é Espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Ecoa a ideia cabalística de que Deus transcende a realidade física, sugerindo uma dimensão oculta de onde emana toda a criação. No Novo Testamento, essa ideia pode ser vista nos ensinamentos de Jesus sobre a conexão entre o espiritual e o material, refletindo princípios da árvore da vida cabalística. A Cabala é vista por muitos como a chave para decodificar os mistérios escondidos nas Escrituras. Seus ensinamentos revelam dimensões ocultas no texto bíblico, mostrando que as histórias e profecias contêm níveis de significativo mais profundos. No Novo Testamento, Jesus frequentemente fala em parábolas e simbolismo, sugerindo que há verdades espirituais que precisam ser reveladas através de uma interpretação mais profunda, algo que a Cabala facilita. Essa visão infinita de Deus se alinha com a ideia cabalística de que ele é além da compreensão humana, o reino de Deus e a árvore da vida. A árvore da vida é um dos principais símbolos da Cabala, representando as esferas divinas, Sefirote, através das quais Deus interage com o mundo. No Novo Testamento, o conceito de reino de Deus descrito por Jesus pode ser comparado a essa árvore da vida. Em Mateus 6,10, Jesus ensina a orar: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Isso sugere a união entre o plano divino e o humano, um paralelo com a jornada espiritual antecedentes da Cabala. No Novo Testamento, Jesus fala sobre o reino de Deus como uma realidade espiritual que deve ser manifestada na terra, semelhante à árvore da vida. A figura de Messias é central tanto na Cabala quanto no Novo Testamento. Na Cabala, o Messias é aquele que trará a redenção final, um tema que ressoa fortemente com a vinda de Jesus Cristo. No cristianismo, Jesus é o Messias prometido, cuja vinda cumpre as profecias do Antigo Testamento. Entretanto, segundo a Cabala, o papel do Messias também está relacionado à restauração espiritual da humanidade, algo que vemos como um processo contínuo. Jesus chama seus seguidores de luz do mundo. Mateus 5,14, e na Cabala, a luz infinita, ou Ein Sof, permeia
toda a criação. A luz simboliza a presença de Deus e a verdade espiritual. O Messias é aquele que desenvolve a redenção final, estabelecendo uma nova ordem espiritual na Terra. O papel do Messias é unir o espiritual e o físico, restaurando a harmonia entre eles. Esta visão cabalística do Messias oferece uma nova perspectiva sobre o retorno de Cristo e os eventos proféticos descritos no Apocalipse. E qual é o papel das profecias no Novo Testamento? As profecias desempenham um papel crucial no Novo Testamento, especialmente na revelação dos eventos no fim dos tempos. A Cabala, com sua ênfase na interconexão dos eventos espiritual e físico, ajuda a interpretar o simbolismo dessa profecia. O livro Apocalipse, por exemplo, está repleto de imagens e temas que podem ser explicados através do simbolismo cabalístico, oferecendo uma perspectiva sobre como e quando essas profecias podem ser realizadas. No Novo Testamento, Jesus é identificado como o Messias prometido, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Na Cabala, o Messias é aquele que desenvolve a redenção final, estabelecendo uma nova ordem espiritual na Terra. O papel do Messias é unir o espiritual e o físico, restaurando a harmonia entre eles. Esta visão cabalística dos Messias oferece uma nova perspectiva sobre o retorno de Cristo e os eventos proféticos descritos no Apocalipse. A Cabala e o fim dos tempos. Na Cabala, o conceito de fim dos tempos está relacionado à conclusão de um ciclo espiritual, quando o mundo alcança um estado de redenção e unidade com o divino. O Novo Testamento profetiza sobre os sinais que precedem o retorno de Cristo, muitos dos quais podem ser vistos hoje. A Cabala nos oferece uma maneira de entender esses sinais como parte de um processo cósmico maior que culminará na restauração completa da criação. O Logos e a sabedoria divina. O Evangelho de João descreve Jesus como o Logos, uma palavra divina que estava com Deus no princípio. Na Cabala, esse conceito está relacionado a Xoximã, uma sabedoria divina que dá origem a toda a criação. João 1 até o versículo 3 afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A conexão entre Logos e a sabedoria cabalística nos ajuda a entender a profundidade espiritual da criação e o papel de Cristo nela. Sinais dos tempos e os acontecimentos atuais. Os eventos atuais no mundo, desastres naturais, conflitos internacionais e a crescente instabilidade social, estão sendo vistos por muitos como sinais de cumprimento das profecias do Novo Testamento. Segundo a Cabala, esses eventos são manifestações de desequilíbrio espiritual que precisam ser corrigidos antes que a paz e a harmonia possam ser restauradas. O aumento da espiritualidade global é visto como parte desse processo de consciência. A crucificação e a transformação espiritual. A morte e a ressurreição de Jesus são centrais no cristianismo, simbolizando redenção e transformação. Na Cabala, o processo morte espiritual e renascimento é representado pela descida e ascensão pelo Sefirote. O sacrifício de Jesus pode ser comparado ao conceito cabalístico de quebra dos vasos, onde a luz divina foi fragmentada e precisa ser restaurada. A crucificação reflete a necessidade de purificação e posterior ressurreição e o retorno à unidade. A era messiânica e a transformação global. A Cabala ensina que a era messiânica será marcada por uma profunda transformação na consciência humana. O Novo Testamento, Jesus fala de uma nova era em que o amor e a verdade divina prevalecerão. Muitos estudiosos interpretam os acontecimentos atuais como estágios iniciais dessa transformação. O crescente interesse pela espiritualidade e o despertar global são sinais que a humanidade está se movendo em direção a essa era prometida. O Espírito Santo e a Sefirah Binah. O Espírito Santo, como descrito no Novo Testamento, pode ser comparado a Sefirah Binah, que simboliza entendimento e intuição divina. No Evangelho de João 14:26, Jesus promete o Espírito Santo como Consolador, que ensinará
todas as coisas. Da mesma forma, o Binah é uma esfera da mente abrangente, onde o divino é internalizado. O Espírito Santo era como uma voz interior, assim como o Binah é a compreensão interna que guia o indivíduo na Cabala. A importância do arrependimento e da reconexão espiritual. Tanto a Cabala quanto o Novo Testamento enfatizam a importância do arrependimento e da conexão com o divino. Como parte do processo de redenção, Jesus chama os seus seguidores ao arrependimento e à renovação espiritual, o que ressoa com a prática cabalística de Teshuá, retorno ao caminho divino. No contexto dos acontecimentos atuais, muitos veem o chamado e a reconciliação espiritual como essencial para o cumprimento das profecias. O Sermão da Montanha e os mandamentos cabalísticos. O Sermão da Montanha, em Mateus 5 e 7, revela os princípios morais e que reflete os valores espirituais elevados da Cabala. Jesus ensina sobre humanidade, misericórdia e paz, virtudes associadas a Sefirote, Crocete, bondade e Jevuá, rigor. Na Cabala, o equilíbrio entre essas duas forças é fundamental para alcançar a justiça e a harmonia do mundo. Sermão enfatiza a importância de agir com compaixão sem abandonar a retidão. O retorno de Cristo e a restauração espiritual. O Novo Testamento profetiza o retorno de Cristo como evento culminante dos tempos finais, quando o mal será derrotado e o reino de Deus será estabelecido na terra. Na Cabala, este evento é visto como a restauração completa da luz divina no mundo. Acredita-se que a humanidade está atualmente passando por um processo de purificação e transformação que prepara o caminho para essa restauração. A oração do Pai Nosso e as 10 Sefirote. A oração do Pai Nosso em Mateus 6, 9 e 13 pode ser vista como um reflexo dos princípios das 10 Sefirote da árvore da vida. A sequência da oração segue uma estrutura que lembra a descida das emanações divinas pela árvore da vida, da vontade divina à provisão diária, até o pedido de perdão e proteção espiritual. Cada petição reflete aspectos dessa Sefirote, ligando o divino ao mundo material. E qual é o papel de Israel nas profecias? O retorno do povo judeu à terra prometida é uma das principais profecias do fim dos tempos, mencionada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Segundo a Cabala, Israel tem um papel central no processo de redenção global. O restabelecimento de Israel como nação em 1948 é visto como cumprimento significativo dessa profecia e como um sinal de que a era messiânica está aproximando. A Cabala e a unidade da humanidade. A Cabala ensina que a redenção final não é apenas para um povo, mas para toda a humanidade. O Novo Testamento também apresenta a visão de um mundo unificado sob o reino de Deus. À medida que os eventos globais forçam as nações a se unirem em fase dos desafios comuns, muitos acreditam que nos moveremos na direção dessa unidade profetizada, que é parte do plano divino, revelado pela Cabala. A relevância dos textos cabalísticos hoje, o livro de Apocalipse e outras passagens profecias do Novo Testamento contêm visões dramáticas do fim dos tempos. A Cabala ajuda a interpretar esses textos, mostrando que eles não são apenas advertência de destruição, mas promessas de renovação. Muitos dos acontecimentos atuais, como pandemias, guerras e crises ecológicas, podem ser entendidos como parte do processo de purificação descritos nesses textos. A purificação espiritual e os desafios atuais. O mundo está enfrentando desafios espirituais e físicos, que, segundo a Cabala, são etapas fáceis para purificação e redenção. O Novo Testamento fala de tribulações que ocorrem antes ao retorno de Cristo. As dificuldades globais que enfrentamos hoje podem ser vistas como uma preparação para uma era de paz e harmonia que virá conforme as profecias se cumprem. A conexão entre o céu
e terra. A Cabala ensina que há uma conexão constante entre os reinos espirituais e físicos. Jesus também falou dessa conexão, dizendo em Mateus 6,10: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Esse conceito é central, tanto na Cabala quanto para o Novo Testamento. E os acontecimentos atuais podem ser vistos como uma reconciliação entre o plano espiritual e o plano terrestre. Os 7 selos e a Sefirote. No livro de Apocalipse, os 7 selos representam eventos cataclísmicos que precedem a vinda do reino de Deus. A Cabala oferece uma estrutura de interpretação como a Sefirote, correspondendo aos níveis de consciência e emanação divina. Os 7 selos podem ser vistos como um processo de desdobramento espiritual que afeta tanto o indivíduo como o mundo. E qual é o papel da fé nos tempos finais? O Novo Testamento enfatiza a importância da fé durante os tempos finais. Na Cabala, a fé é o caminho para alcançar os níveis mais elevados de compreensão espiritual. À medida que o mundo enfrenta crises, a fé nas promessas divinas, tanto no cristianismo quanto na Cabala, é vista como essencial para atravessar esse período de incertezas e caos. O anticristo e as forças negativas. O Novo Testamento fala da vinda do anticristo como uma força dedicada à luz de Cristo. Na Cabala, as forças negativas, Sitra, Ashera, são vistas como energias que bloqueiam a luz divina. Muitos interpretam os acontecimentos globais atuais como uma batalha entre essas forças de escuridão e luz, abrindo o caminho para a vitória final do bem. O livro do Apocalipse contém visões e profecias sobre o fim dos tempos, que podem ser interpretadas através do simbolismo cabalístico. A destruição dos elementos antigos e a criação de uma nova ordem divina envolve o conceito cabalístico de quebra dos vasos, onde a luz divina fragmentada será restaurada. O Apocalipse também, quando visto sob a luz da Cabala, não é apenas uma visão de destruição, mas de renovação e redenção espiritual. A era messiânica e a restauração do mundo. A Cabala, a era messiânica é descrita como um período de paz e harmonia, onde o mundo físico será restaurado à sua perfeição original. No Novo Testamento, o retorno de Cristo também anuncia uma nova era, onde o reino de Deus será estabelecido na terra. As crises e conflitos que vemos hoje podem ser sinais de preparação para essa nova era, conforme as profecias antigas que começam a se realizar. A unidade da humanidade é a redenção coletiva. A Cabala ensina que a redenção não é apenas para indivíduos, mas para toda a humanidade. No Novo Testamento, a mensagem de Jesus de amor e a unidade ressoa com a ideia. Conforme enfrentamos a humanidade desafios globais como pandemias, conflito e crise ecológica, muitos acreditam que nos moveremos em direção à unidade profetiza, onde todas as nações serão reunidas sob o reino de Deus. Esse conceito é essencial para a compreensão das profecias modernas. Então, pessoal, fica a mensagem para vocês refletir. Que lado você está quando essas profecias acabarem de ser cumpridas? Vamos pensar um pouco? Peço a vocês que acessem nosso site, New Life. Visite o nosso canal no YouTube, Números Sagrados. Lá você encontrará vídeo explicativo. E vai ter a segunda parte, tá, dessa reflexão que eu vou gravar posteriormente. Espero que vocês tenham gostado e pare um pouco e reflita sobre o que foi falado nesse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fique com Deus. Até mais.